Olá, turminha do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Assim como na semana passada, nós teremos essa aula dividida em duas partes, do primeiro dia e no segundo dia. Vamos iniciar com as atividades do primeiro dia. E a nossa primeira atividade do dia, nós vamos utilizar o nosso livro do EMAI, onde nós iremos fazer a página 80. E em seguida, vamos usar o nosso livro de matemática e iremos fazer a página 199 e 200. Então, vamos lá? Começando pelo EMAI. Então, começando pela página 80, atividade 14.5. Claudete precisa fazer as adições indicadas abaixo. Ajude-a nesta tarefa. Então, na primeira, nós temos 22 mais 57 é igual a 79. Então, ela fez 2 mais 7 igual a 9, 2 mais 5 igual a 7, que deu o número 79. Depois, na do lado, 55 mais 63. Ela só fez a do 5 mais 3 é igual a 8. E aí, vocês vão fazer a segunda. 5 mais 6 igual a 11. Então, vai dar 118. E assim por diante, até completar todas as adições. Agora que nós já terminamos a nossa atividade do EMAI, nós vamos usar o nosso livro de matemática, onde nós vamos dar continuidade às atividades de divisão. A divisão das sardinhas ainda continua, então vamos lá? Iniciando pela página 199, nós teremos as divisões do Zusa. Na sexta-feira, um novo gato, o Zusa, passou a fazer parte do grupo. Veja o que aconteceu e complete o quadro abaixo. Lembrando que agora são 7 gatos. Então, a divisão antes era por 6. Agora, nós vamos dividir por 7. Então, vamos lá, ó. Dia da semana. Na sexta-feira, eles obtiveram 22 sardinhas. Quantas sardinhas para cada gato? E quantas sardinhas sobraram? Eu vou fazer essa primeira aqui junto com vocês. Lembrando, começando pela forma correta de montar a conta de divisão. Então, é 22 dividido por 7. O que eu preciso saber? Qual é o número mais próximo que vai chegar aqui é de 22. 7 vezes quanto o resultado é 22? Eu posso fazer até a tabuada do lado, se eu quiser, ou olhar em alguma tabuada que eu tenho. Então, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E 7 vezes 4, 28. Qual é o número que eu quero? 22? 28 já passou. Qual é o mais próximo? Tem que ser menor que ele, não pode ser maior. Então, vai ser o 21. Então, 7 vezes 3 é 21. Então, eu vou pôr o 3 aqui e vou fazer a minha subtração, certo? Então, 2 menos 1, 1. E 2 menos 2, 0. Então, ó, vai sobrar 1. Então, vai dar 3 sardinhas para cada gato e ainda vai sobrar uma sardinha. Então, vamos conferir. Olha lá. Então, eles tinham 22 sardinhas. Cada um recebeu 3 sardinhas e sobrou uma, certo? Depois, vocês vão fazer isso com sábado e domingo. Sábado, eles tinham 25 e no domingo, 28. Primeiro, vocês vão dividir e dizer se sobra ou não. Pode ser que não sobre nenhuma, tá bom? 2. A fama da comunidade foi se espalhando. Novos gatos chegaram e mais sardinhas eram trazidas todos os dias. Mimi ficou encarregada de fazer as anotações diariamente. O número de gatos a cada dia também variava. Agora, complete as anotações de Mimi até o 6º dia. Então, olha aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, aqui são os números de dias. Do lado, quantos gatos tinham? Se vocês forem vendo, vai aumentando, ó. No primeiro e no segundo dia tinham 7, depois nos 3 e 4, 8 gatos. E no 5 e no 6, 9 e 10. E aí, foi aumentando também o número de sardinhas. 26, 28, 25, certo? E aí, vocês vão completar a tabela colocando quantas sardinhas para cada gato e se sobrou. Então, por exemplo, ó,
No primeiro dia, tinham 7 gatos presentes e 26 sardinhas. Ao fazer a conta, nós chegaremos que deu 3 sardinhas para cada gato e ainda sobraram 5, certo? E assim, sucessivamente, vocês vão continuar até preencher todos os 6 dias, certo? Na página 200, nós temos: ao terminar de contar a história dos gatos, Helena propôs um desafio aos filhos. Temos 12 balas de chocolate, 15 de menta, 25 de coco e 20 de abacaxi. Como podemos dividir igualmente estas balas entre vocês três? Observe o que foi registrado pelos filhos. No caso aqui, ó, eles fizeram a divisão de uma forma um pouquinho diferente, que vocês também podem fazer. Vocês podem fazer como vocês acharem mais fácil. Então, eles fizeram assim, ó, 12 dividido por 3. Eles sabem que 3 vezes 2 é 6. Então, eles colocaram o 6 aqui e subtraíram. 12 menos 6, que deu 6. Aí, eles dividiram de novo. E agora? Que número que dá pra gente dividir 6 por 3? Aí, ele fez de novo. 3 vezes 2 é igual a 6. 6 menos 6 igual a 0. E depois ela somou. 2 mais 2 é igual a 4. Ou seja, a quantidade de balas de chocolate deu 4 para cada um. E não sobrou nada, sobrou 0. Tá vendo? E aí, ele fez isso com as balas de menta, 15 dividido por 3. E com as de coco, 25 dividido por 3. E com as de abacaxi, 20 dividido por 3. E aí, temos algumas perguntinhas. Agora, responda. Quanto cada filho recebeu? Quanto cada filho recebeu de balas de chocolate? Basta vocês olharem aqui, ó. A gente já sabe que é 4. E vocês vão observar cada conta que eles fizeram. Quantas sobraram? Nenhuma, certo? Depois, balas de menta. Quantas sobraram? Balas de coco. Quantas sobraram? E por último, balas de abacaxi. E se sobraram. E na atividade 2, nós temos: calcule o resultado destas outras divisões. 18 dividido por 3, 16 dividido por 3 e 22 dividido por 3. Eu vou fazer a A junto com vocês das duas formas, tá? E aí, vocês fazem as outras da forma que vocês acharem melhor. Então, vamos iniciar primeiro como o exemplo do livro. Então, nós vamos fazer 18 dividido por 3. Ai, qual é a tabuada do 3? Qual é o número mais próximo que eu lembro? Ah, eu lembro que 3 vezes 3 é igual a 9. Aí, eu faço 18 menos 9. 18 menos 9 é igual a 9. Ainda sobrou. Dá para dividir 9 por 3? Dá. Que número vezes 3 que dá 9? Ah, o 3 também. Eu já sei que 3 vezes 3 é igual a 9. Então, vou fazer 9 menos 9, que é igual a 0. E depois esse aqui eu tenho que somar. 3 mais 3 é igual a 6. Então, eu sei que o resultado da divisão é 6 e que não resta nada, não sobra. Uma divisão que a gente chama de divisão exata, porque não tem resto. Se eu quisesse fazer já usando a tabuada, eu faria assim, ó, 18 dividido por 3. E eu ia fazendo a tabuada do lado. Então, eu ia fazendo, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Ah, 3 vezes 6, 18. Cheguei no número que eu queria. Então, eu já sei que 3 vezes 6 é igual a 18. É só fazer subtração aqui. 18 menos 18 é igual a 0. Divisão exata. A divisão, o resultado é 6 e não sobra nada. Bom, nós finalizamos as atividades do primeiro dia. E a partir de agora, esse vídeo vai iniciar a atividade do segundo dia, tá bom? Vocês podem fazer hoje, se vocês quiserem, ou podem deixar para amanhã, não tem problema. Então, vamos lá. Na atividade de hoje, a gente vai usar o livro do EMAI, onde nós faremos a página 82 e 83. E faremos uma outra atividade, onde a gente vai enviar essa folhinha aqui para vocês, essa imagem. E vocês vão copiar as perguntas no caderno, pesquisar e responder, certo?
Então, vamos começar pelo livro do Enem. Página 81, atividade 15.1. A massa, chamada popularmente de peso, de uma pessoa ou de um objeto, pode ser estimada ou obtida mais precisamente por um instrumento de medida como a balança. Junto com mais 5 colegas, preencham o quadro abaixo com informações sobre o peso de cada criança. Primeiro, faça uma estimativa. Estimativa é quanto você acha. E depois verifique o peso correto usando uma balança. Eu vou explicar como nós faremos essa atividade. Atividade 15.2. Agora, vamos analisar a massa, peso de alguns produtos de supermercado a partir de embalagens que você tenha em mãos. Inicialmente, faça estimativas das massas dos produtos e depois compare a sua estimativa com a massa descrita na embalagem de cada um. Registre os dados no quadro. Primeiro, vocês vão colocar o nome do produto, depois a estimativa da massa do produto, ou seja, quanto você acha que pesa, e por último, a medida que está escrita na embalagem do produto. Depois, responder as questões. As estimativas se aproximaram dos valores apresentados na embalagem, ou seja, ficou próximo do valor? E B, quais unidades de medidas foram utilizadas? Gramas, quilo? Então, turminha, a primeira atividade, onde tá pedindo para pesar os amigos, né? Saber o peso dos amigos, onde nós estamos falando sobre a balança e pesagem, tá pedindo para pôr o nome do aluno, estimativa de peso, que é quanto você acha que pesa, e o peso correto. Então, vamos lá. Para os alunos que fazem as aulas online, vocês podem colocar o nome dos seus amigos que fazem parte da aula online, porque depois a gente pode conversar na aula e, né, todos vocês que fazem as aulas online, vocês colocam o nome de amigos que vocês sabem que participam da aula, depois a gente pode conferir, porque vocês vão colocar o quanto vocês acham que seus amigos pesam. E depois, na aula online, nós vamos conferir, e aí vocês vão corrigindo e colocando o quanto cada um pesa. Para aqueles que não conseguem participar, vocês podem fazer isso com a família de vocês, com quem estiver em casa. Então, vocês primeiro têm que colocar o nome. No aluno, vocês podem pôr o nome da sua mãe, do seu pai, da avó, da tia, até do cachorro, se estiver aí, pode pôr. Contanto que vocês consigam conferir depois, né? O cachorro, às vezes, é um pouquinho mais difícil, mas a mamãe, o papai, geralmente, eles sabem mais ou menos quanto eles pesam. E aí, vocês primeiro, na primeira coluna, colocam o nome. Na segunda coluna, vocês colocam a estimativa do peso, que é o quanto vocês acham. O que vocês acham? Não tem certo e errado, é o que eu acho. E por último, o peso certo. Depois que vocês colocarem quanto vocês acham, aí sim vocês vão perguntar para a mãe, para o pai ou para aqueles que vão participar na aula online, nós vamos perguntar para os amigos o quanto eles pesam. Pode pôr aí até o peso da Pro, que depois a Pro conta quanto que ela pesa, tá bom? E se vocês verem se vocês acertaram. E aí, na letra A, vocês vão responder se estava certo, se vocês chegaram a acertar em algum, né? Ou se aproximaram, pelo menos, dos valores. E o que vocês usaram para medir a massa? Vocês usaram quilograma ou só as gramas? Por quilo ou por gramas? Geralmente, a gente, nesses casos, no peso das pessoas, que é um pouco maior, a gente usa sempre o quilo, por quilo, tá bom? E na segunda atividade, né, que é a atividade do mercado, onde vocês vão pôr os produtos, é a mesma coisa. Produto, estimativa de massa do produto, quanto você acha que ele pesa. E por último, a medida registrada na embalagem do produto. Então, vocês vão lá no armário da mamãe, sem fazer bagunça, tá? Pra mamãe não brigar depois. E vão escolher, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos. Vocês vão escolher 6 produtos. Por exemplo, eu peguei uma farofa, na verdade. Vou escrever lá, farofa. Qual que é o produto? Farofa. Estimativa de peso. Quanto que eu acho que a farofa pesa? Eu acho que a farofa pesa 100 gramas. Vou escrever lá, 100 gramas. Depois eu vou olhar na embalagem o quanto que ela pesa. Olha aqui. Eu errei, na verdade ela pesa 250 gramas.
A mesma coisa, vou pegar outro produto. Aqui eu tenho uma farinha de trigo. Vou escrever lá, farinha. Quanto que eu acho que pesa a farinha? Ah, eu acho que a farinha pesa 1 quilo. Vou escrever lá, 1 quilo. Depois vou olhar aqui na embalagem. Quanto pesa a farinha? Isso mesmo, ó lá. 1 quilo, tá? Quanto que tá marcado na embalagem, vocês vão marcar. Então, sempre, nome do produto, o quanto eu acho que pesa, o quanto que eu acho que tem ali de peso, de massa. E por último, de verdade, aí eu vou olhar na embalagem, não vale colar antes, hein? Primeiro vocês colocam, escrevem o nome, o quanto que vocês acham. E só por último vocês vão conferir lá se vocês acertaram. E se tiver errado, não é pra pagar. Tá bom? Porque não tem certo e errado ali, é só o que eu acho. Eu posso errar, posso acertar, posso chegar perto do valor, tá bom? Não tem problema. E depois responder as duas perguntinhas. Se as estimativas se aproximaram dos valores apresentados, se você conseguiu chegar perto do quanto é o peso e o que você, quais são as medidas que estão aqui. Geralmente essas embalagens ou elas estão por quilo, no caso, por exemplo, dessa farinha, ela tá por quilo. E no caso da farofa, ela tá por grama. São 250 gramas. Tá bom? Agora que eu já respondi do meu livro do EMAI, vou ler com vocês essas perguntinhas, onde vocês vão copiar e responder no caderno de vocês, tá bom? Então, vocês vão copiar as perguntas no caderno e pesquisar para responder. Então, vamos lá. De olho na massa. Pergunta número 1. Nome do instrumento que mede a massa. O instrumento é o que a gente usa para medir o peso de alguma coisa. Como nós fazemos para medir esse peso? Segunda pergunta, qual é o seu peso? Terceira pergunta, a unidade usada para pesar objetos mais leves. Unidade é o tipo de medida de peso, o quilo ou a grama. Para objetos mais leves, nós usamos o quilo ou a grama? Próxima pergunta. 3 coisas que compramos aos quilos. 3 exemplos de coisas que nós compramos por quilo. A abreviatura de grama e quilograma. O símbolo, as letras que nós usamos para definir se é grama ou quilograma. Quantas gramas há em 1 quilograma? Quantas gramas tem 1 quilo? A unidade de massa mais usada. Qual é a unidade de medida de massa que nós mais usamos? Por qual palavra pode ser substituída a palavra quilograma? E última, qual contém o maior peso? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Por hoje é só, meus queridos. Um beijo e até a próxima aula.